Emerson Tawil, eu vou pedir você a esperar um pouquinho, porque a gente tem a honra de receber nesse momento a Maggie Hazan. Ela vive no Brasil, tem 2 filhos que vivem em Israel. Um deles atua na aeronáutica, na área de interceptação de mísseis, que no momento atual é extremamente relevante. Seja bem-vinda, Maggie. Você está no Brasil, Maggie? Ou você está em Israel? Estou. Então, boa tarde. Obrigada. Para você. Estou sim, boa tarde. Eu moro em Belo Horizonte, estou aqui no Brasil. O Davi ficou feliz aqui, o nosso representante de Belo Horizonte, que veio hoje para cá. Davi Andrade. Maggie, eu queria começar dizendo o seguinte: como é que está o seu coração com 2 filhos em Israel? Eles estão em idade de servir as Forças Armadas? Tem algum que está em Gaza, estão em Israel? Como é que está a situação? E fala pra gente como é que está a questão da guerra lá também, das informações que você está recebendo e pode falar. Eu recebo algumas notícias deles, mas eles evitam um pouco de falar sobre isso. E eles falam que eles lá mesmo, eles evitam de assistir e procurar saber. Um filho meu, ele serviu o exército, né, acabou na aeronáutica e acabou como interceptador de mísseis do Iron Dome. Mas ele foi com a intenção realmente de fazer carreira e servir o exército israelense. E o segundo, que fez aliar também, ele trabalha numa multinacional de tecnologia e mora lá e trabalha lá e está trabalhando normalmente. Como é que está nesse momento? Você tem recebido algum tipo de informação de lá, sobre se os mísseis estão sendo interceptados com sucesso? Nós tivemos informação de que um deles caiu numa zona residencial de Tel Aviv. O Iron Dome ele tem 92% de eficiência, mas no número de mísseis jogados, um número muito grande, se a cada 100, 8 podem atingir algum tipo de alvo, sem dúvida que é uma situação extremamente grave. Como é que está o psicológico ali da população de Israel e a expectativa pelos reféns? Você conhece alguém que está com algum filho ou parente sequestrado ou que perdeu no ataque de 7 de outubro? Não, eu não conheço, não tenho conhecimento, até porque, assim, das pessoas que eles têm relacionamento lá, eles não me passam muito isso, não. Acredito que seja até por eu ser mãe, estar do outro lado do mundo, né, e realmente, assim, no início, meu coração estava... Eu queria ir para lá de qualquer jeito, ajudar, até que os meus filhos falaram, não, mãe, você não pode fazer nada pela gente. Então, assim, não tem o que se fazer. É bom você ficar aí e deixar a coisa acontecer aqui. Mas, assim, eles me dão algumas notícias. Eles têm, segundo o que eu sei, que meu filho já comentou, é o seguinte: quando eles veem que o míssil vai cair numa região que não é habitada, ou vai cair no mar, ou um deserto, alguma coisa assim, eles não interceptam. Eles interceptam normalmente quando vai cair em alguma zona que ela é habitada. Tem algum perigo. E aí você aumenta a eficiência. Bom, você está aqui no Brasil, está acompanhando as notícias também daqui do Brasil. Nós estamos com o nosso querido, o Davi Andrade que está aqui, mas Davi, o Emerson Tawil ainda não perguntou e não falou. Então eu vou pedir para ele fazer uma pergunta, apesar que você, na mineirice, teria aí a preferência. Mas, Emerson Tawil, a sua pergunta para Maggie Hazan. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos colegas de mesa. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. E boa tarde a dona Maggie também. Dona Maggie, a senhora teve notícias, né, de outros amigos que estavam em Israel, que perderam a vida ou foram tomados de refém. E como lidar com essas notícias, sabendo que 2 filhos seus estão lá no fronte? Como é lidar, como é esse posicionamento de mãe, como é que esse coração bate, né, de acordo com essa dinâmica toda que a gente acaba vivenciando, né? Nós estamos fora desse contexto, mais preocupados, mas vocês vivem diuturnamente essa preocupação.
seria importante a senhora descrever para nós se teve notícias de algum parente próximo, algum amigo que infelizmente estava naquela festa rave ou foram ali sofrido o atentado contra o grupo Hamas, o grupo terrorista Hamas, e como é essa preocupação aqui no Brasil, alguns quilômetros de distância, e os seus 2 filhos lá no fronte. Eu não conhecia ninguém que estivesse naquela festa, até porque era o final das festas, né, judaicas, né, anuais, mas eu não conhecia ninguém que estivesse lá. Quanto à segunda pergunta, eu até, assim, da primeira vez que meu filho teve que um trabalho, quando ele começou a servir o Exército, a primeira vez que ele foi fazer um trabalho de campo, né, ele foi até para a faixa de Gaza mesmo. E ele tinha que fazer 5 horas de trabalho e tinha 5 horas de descanso. Nessas 5 horas de descanso, ele tinha medo dele dormir, dele ficar com sono e tudo, e ele me pedia às vezes de madrugada, porque o horário é muito diferente: mãe, você conversa comigo para não deixar eu ficar com sono e tudo? E eu falei: não, converso, claro. Isso foi logo no início. E eu perguntei para ele no meio da conversa, porque eu tinha que arrumar assunto para isso, né, para 5 horas. Aí eu perguntei para ele: Alberto, você está com medo, meu filho, de ter que atirar em alguém? Aí ele virou para mim e falou assim: não, mãe, eu tô com medo de morrer. Aí, Então, pequena uma interferência, estamos sem teu áudio. sou sua mãe, eu não tenho o que fazer assim. Agora, eu gostaria que todas as vezes que você tivesse com medo, você olhasse para baixo. E ele me falou assim: para baixo, mãe? Por que não é olhar para cima? Eu falei: Alberto, porque para baixo você olha, você vê o seu umbigo. E o seu umbigo sou eu com você. Então, todas as vezes de alguma coisa, por alguma coisa, você olhe para baixo e olhe para mim, porque eu vou estar aí com você. É a minha ligação com você para o resto da vida. E quanto ao meu segundo filho, que ele não é militar, ele nunca teve essa vibe de trabalhar nessa área e tudo, que ele mexe com tecnologia, ele falou esses dias que estava todo mundo, os funcionários dele, estavam todos se voluntariando para fazer alguma coisa. E ele falou: mãe, eu não sei o que eu posso fazer, porque eu não entendo de arma, eu não sei como que eu posso ajudar. E aí ele virou para mim e falou assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou doar os meus salários. E dou 2 salários inteiros dele para ajudar Israel agora na guerra. Muito bem. Olha, Mag, nós estamos, de vez em quando está falhando um pouquinho o seu som, mas muito pouco, a gente consegue te ouvir perfeitamente, viu? O Mano Ferreira está aqui também, vai fazer uma pergunta para você. Boa tarde, Mag. Obrigado por estar conversando aqui com a gente. No último fim de semana, nós tivemos aqui na Avenida Paulista uma manifestação onde algumas pessoas estavam vestindo a camiseta do Hamas. Eu queria te perguntar como você está vendo o avanço, o crescimento de manifestações antissemitas no Brasil e o que você gostaria de falar para alguém que simpatiza com o Hamas aqui no Brasil. Olha, eu costumo postar isso muito nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram, e porque eu sou mamãe, assim, eu tenho medo, lógico, mas assim, eu acho que os meus filhos estão lá, no país deles, com o povo deles, e fazendo o que eles têm que fazer, mesmo que isso me doa muito. Então, assim, eu postei esses dias o seguinte, que eu acho que o povo judeu, ele, principalmente, né, ele tem essa postura de permanecer escondido e tudo, e eu acho que não está na hora, não é disso, não é de você ter medo de esconder sua bandeira, não, ao contrário. A gente não era que ter medo das pessoas estarem pintando estrela de Davi na porta dos outros, como foi na França. Nós deveríamos estar pintando
a estrela de Davi nas nossas portas. O povo israelense, o povo judeu hoje, ele tinha que ter orgulho de ter conquistado em tão pouco tempo o que ele conquistou. Porque ele foi um povo que, durante muito tempo, foi tido como um povo nômade, que ele estava, todo mundo, cada um num canto do mundo, e agora que está juntando, quantos prêmios Nobel que a gente teve em 70 e poucos anos? Quantas pessoas que a gente conhece que são notáveis em todas as áreas e que são israelenses? A tecnologia israelense é conhecida no mundo todo. Então, que vergonha que você tem que ter? Por que você tem que ter medo do Hamas, do pessoal do Hamas? Não digo que é Hamas, eu digo que, assim, da esquerda aqui no Brasil, né, que é tida, que o Hamas faz parte, né, ou que se infiltra nela, por que a gente tem que ter medo dessas pessoas? Não tem que ter. A gente tem que ter orgulho das coisas conquistadas, sabe? Não tem que ter essa coisa assim de ter raiva ou de ter... Não, tenha orgulho, coloque a sua bandeira, faça o seu papel e faça com que Israel saiba que nós estamos com eles. Davi Andrade, sua pergunta para Maggie Hazan. O Mano pegou minha pergunta aqui. O Mano pegou minha pergunta aqui no ar, mas olha, primeiro assim, a alegria de saber aí de uma conterrânea, mora em Belo Horizonte, então é minha conterrânea, para mim é uma alegria. A senhora nos deu um depoimento aqui emocionante, eu fiquei emocionado quando a senhora falou sobre a ligação com o filho, né? Para ele olhar para baixo, olhar para o umbigo, que ali é a relação da mãe com o filho, né? E que essa relação é inabalável, né? E a senhora está nos dando aqui um recado extremamente positivo de patriotismo. Patriotismo, acima de tudo, que nos falta terrivelmente aqui no Brasil, né? Eu queria que a senhora pudesse comentar um pouco disso, quer dizer, essa relação do judeu, né, com a pátria, com aquela terra que praticamente não tem nada e que fizeram tudo, a senhora me bem disse aí, as maiores mentes do Ocidente no século vieram de Israel, os grandes prêmios Nobel vieram de Israel. Quer dizer, como é que se compara um Estado desse pequeno, encravado numa região de inimigos, em que todos são extremamente patriotas, defendem a nação, com o nosso país, a gente está comentando aqui, né, no intervalo, a gente não vê aqui nenhum movimento de patriotismo no Brasil, bandeira hasteada em lugar nenhum. Pelo contrário, né, são movimentos separatistas, são movimentos que tendem a enfraquecer a nossa nação. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso e assim, meu agradecimento pelo presente que a senhora nos deu aqui em relação ao depoimento de tua ligação de longe, mas ao mesmo tempo muito próxima dos filhos nesse campo de guerra, né? Eu falo muito que, assim, não é a questão do patriotismo, não é questão de você nascer num país, a questão é do pertencimento. E isso, meu filho mais velho, foi o que ele falou com o rabino quando ele foi pedir a carta para fazer aliar. É o pertencimento. Então, não é questão de você nascer naquele país, é de você pertencer àquele povo. E eu acho que o que falta ao brasileiro é exatamente pertencer a este povo, ao povo brasileiro. Muito bem. Olha, Mag, são agora 14 horas e 29 minutos. Nós vamos fazer um pequeno break para o rádio, mas quem está na televisão continua nos acompanhando com a pergunta de Cristiano Vilela. Mag, boa tarde, satisfação falar com você. Muito obrigado pelo depoimento de mãe, depoimento de quem sente no coração esse momento de guerra que a gente está vivendo no mundo. E aí uma coisa que foi colocado aqui pelos meus antecessores é justamente esse contexto de antissemitismo que, de alguma forma, está se alastrando nos últimos dias, nos últimos tempos agora no globo. Você sente isso na pele? Você sente medo hoje em dia por ser uma pessoa membro da comunidade judaica, por ter seus filhos na guerra? Você se sente vulnerável, mesmo em território brasileiro, pelo
fato de pertencer à comunidade judaica? Não, a comunidade judaica, sim, ela se sente desprotegida, ela se sente vulnerável, com certeza. A gente não tem como saber, né, aqui, principalmente aqui no Brasil, quem é quem ou o que é o que, né, porque isso aí vai, como eu disse antes, não vai só do terrorismo, né, vai da esquerda, então a gente não sabe o que é esquerda, o que é terrorismo, até onde que vai. Isso aí a gente tem mas não, eu não sinto insegurança. Eu não sinto, eu acho que assim, é isso que eu falei, eu acho que está na hora do povo de Israel ter orgulho de ser o povo de Israel, ter orgulho de Israel, de não, a partir do momento que você passa a não ter medo daquilo, a não temer aquilo, e ao contrário, a se orgulhar daquilo que você é, as pessoas que estão contra você, elas perdem a força. Porque a força vem da gente, vem do povo. Se o povo tem essa força, com certeza isso vai passar para o inimigo. Olha, Mag, realmente foi um depoimento em que você mostra muita coragem, patriotismo, orgulho do seu povo e também orgulho do Brasil, que também é seu país. A gente espera realmente que essas manifestações de ódio que estão espalhadas no Brasil e se espalhando pelo mundo, elas tendam a diminuir, a reduzir. Infelizmente, o ódio vai sempre existir no ser humano e o amor e a compreensão devem prevalecer. Esperamos também, Mag, que surja uma liderança moderada para que o povo palestino possa, enfim, se entender com Israel e viver em dois estados lado a lado, em paz e cooperação e harmonia, que eu tenho certeza que é o seu desejo. Eu queria te agradecer bastante, viu? Uma boa tarde para você e muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Boa tarde.